Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicado sobre a sua vida neste momento. Chegamos mais uma vez para esse tempo de transmissão, esse tempo de estarmos juntos através das redes sociais, celebrando ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, entendendo os projetos e os propósitos de Deus para a nossa vida e buscando ao Senhor para que Ele nos revele a cada dia a sua vontade, nos revele a cada dia os passos seguintes que nós precisamos tomar para que a gente possa fazê-lo com segurança e totalmente na dependência do Senhor. Enquanto isso, chegamos até você, sua casa, com a palavra do Senhor que será ministrada nesta manhã, através do ensino da palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós retomamos o texto, 1 João capítulo 5. Você pode já encontrar aí na sua Bíblia, se você usa a versão online e a versão King James. Você usa outra versão, fique à vontade aí para usá-la como achar mais conveniente. E nós vamos daqui a pouco comunicar com vocês a respeito desta ação do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida, sobre esse testemunho do Espírito, tríplice testemunho do Espírito. É o que vamos refletir daqui a pouco, para que a gente possa entender então e buscar viver esta palavra do Senhor a cada momento da nossa vida. Quero orar por você, pela sua vida, pelas suas necessidades, por aquilo que você está atravessando neste momento. Então nós vamos falar com o Senhor. Ó Deus, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor a bênção do Senhor para cada pessoa que está conosco, assistindo aqui conosco essa transmissão. Que o Senhor possa, ó Deus, receber essas vidas nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Que o Senhor possa ter a solução para a vida delas, Pai, nesse momento. Que o Senhor possa ser glorificado, Deus, na vida delas nesse instante, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os outros que ainda irão chegar, os outros que estarão assistindo posteriormente através da publicação, seja através do Facebook ou do YouTube. Que o Senhor possa, ó Deus, receber essas vidas e ministrar a mesma bênção sobre elas também, Deus, que elas possam receber o cuidado do Senhor, entenderem que o Senhor está cuidando delas nesses momentos, e o fortalecimento no Espírito Santo, e que a palavra do Senhor viva, eficaz, revelação escrita do Senhor deixada para nós, que ela possa alcançar um lugar muito especial na nossa vida, Deus, nesse dia. Porque esse é o dia que o Senhor fez para que nele nós estivéssemos, nele nós vivêssemos, através dele glorificássemos o nome dele. Então nos ajuda a fazer isso, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada vida neste momento e ministra ao coração de cada um as verdades incontestáveis da palavra do Senhor nesse dia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo que o Senhor possa transmitir paz a esses corações. Que tudo aquilo que tentar tirar o foco de cada um de nós, que o Senhor possa fazer com que se cale, que os nossos pensamentos, as nossas mentes estejam canalizados no Senhor e que ouçamos somente o Senhor falando no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Bem, algumas pessoas que já estão aqui conosco desde a abertura, o Marcos Henrique e a família, Lucinéia, Dudu, Deus abençoe a vida de vocês.
o Enéas Oliveira. O Enéas, graça e paz, meu querido. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da Aline, cuidando sempre de vocês ali. Sueli Teixeira, bom dia, graça e paz, minha querida irmã. Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua casa. Bertier, Lucas, se eu posso estar presente aí na sua vida neste momento, fazendo uma obra grandiosa. A irmã Maria de Lourdes Santos Oliveira, Deus abençoe, minha querida irmã, sua vida. Lurdinha, Deus abençoe, pastor Zé Walter, Amanda, Priscila, Thiago, Júnior, Davi, que cada um seja alvo da bênção do Senhor nesse dia também. Duda Machado, oi Duda, tudo bem? Deus abençoe, viu? Um abração para o seu pai, para sua mãe, tá? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês todos aí. Muito bem. E assim nós temos algumas pessoas que estão assistindo conosco. Se você deseja que nós lembremos que você está aqui, fala alguma coisa aí, manda um sinalzinho de fumaça pra gente aí, que a gente vai saber que você está conectado aí, tá? Então a gente vai fazer o destaque da sua presença aqui com a gente, tá bom? Muito bem, então vamos aqui à leitura da palavra de Deus. E a gente vai conversar um pouco, algumas dúvidas que surgirem a partir dos textos que nós estamos lendo. Você pode enviar, e a gente no momento oportuno procura fazer uma live para tirar essas dúvidas, mas para que a gente possa ter esse entendimento muito claro dos textos que nós compartilhamos a cada semana com vocês. Agora nós estamos nessa sequência da primeira epístola de João, terminando já, partindo para a parte final. Ainda não terminamos hoje, mas estamos bem próximos da parte final do texto da primeira epístola de João. Então, se você quiser acompanhar aí no capítulo 5, na última transmissão, domingo, parece, pela manhã, se não me engano, nós vimos sobre a fé que vence o mundo, e nós tratamos a respeito sobre aquele que é nascido de Deus, como é a vida dessa pessoa que foi nascido de Deus, que nasceu de novo, e a distinção entre o amar a Deus e amar os filhos de Deus, as definições de respeito do amor, as diversas formas do amor, o amor de Deus, o amor entre marido e mulher, o amor entre amigos. Vimos algumas coisas a respeito disso. Versículo 3, nós vimos também que a prova do amor de Deus, nosso amor para com Deus, é que nós pratiquemos a sua palavra. O que Deus quer de nós é que nós mostremos através das atitudes. Eu havia dito antes que o nosso amor não deve ser apenas de palavras, mas por atitudes. E aqui ele diz no versículo 3 que nisso consiste o amor a Deus, nisso consiste o nosso amor a Deus. A prova que nós amamos a Deus está nas nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Versículo 4 que nós vimos também é que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E aí nós entramos naquela questão do entendimento do mundo, o mundo dentro de diversas formas de entendimento, o mundo natural, o mundo criado, natureza, os efeitos de tudo isso, e o mundo, sistema religioso, sistema político. Como é que nós entendemos que mundo que é este que João está falando? Na verdade, ele está falando exatamente do mundo, sistema, esse sistema que nós vivemos nele, um sistema político, um sistema religioso que
envolve todo o nosso ser, que tenta então nos afastar da presença do Senhor. Então ele diz aqui que aquela pessoa que é o Filho de Deus, que nasceu de Deus, que nasceu de novo, ele vence este mundo, sistema, e ele mostra como é a vitória sobre este mundo. Então ele diz o seguinte: a fé é o meio, é a arma que nós temos de batalha para vencer este mundo. Esta arma de guerra, no mundo que nós vivemos, a nossa fé, ela é que vai nos habilitar e nos preparar para vencermos o mundo. E o versículo 5, ele então reforça isso, que quem pode vencer o mundo é somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí nós fizemos algumas distinções a respeito dessa forma da pessoa crer em Jesus, não crer superficial, um crer que os demônios creem, mas um crer que envolva a vida, a determinação, a confiança total no Senhor. E hoje, nesta manhã, nós queremos entrar na segunda parte do capítulo 5, a partir do versículo 6. E nós vamos compartilhar um pouco a respeito desse tríplice testemunho do Espírito, que está nos versículos 6 em diante. Então você pode acompanhar conosco aí esta leitura bíblica, junto com alguns comentários e algumas leituras paralelas que nós iremos fazer, e que eu espero que, se você estiver com um acesso fácil aí, você possa anotá-lo, você possa ter como marcar esses textos aí, tanto na sua Bíblia, para te ajudar a entendê-lo no momento certo, tá bom? Então vamos lá. Versículo 6, 1 João capítulo 5, versículo 6. Nosso amigo pastor Daniel Alamino Ledesma chegou aqui com a gente também. Obrigado, pastor. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida, viu? 1 João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas com água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E há plena concordância, ou a unanimidade entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que ele próprio testemunha, ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E esse é o testemunho, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Lemos até o versículo de número 12. Meus queridos, domingo pela manhã, normalmente nós temos o horário da escola bíblica. Hoje, devido às circunstâncias, nós estamos fazendo isto através dos ensinos bíblicos.
não substituindo os nossos professores, são muito habilitados para isso e no momento certo eles retomarão esse momento de ensino através da escola bíblica dominical presencial. Mas enquanto isso a gente tenta apresentar a vocês alguns princípios de ensino da palavra de Deus que seriam ministrados também pela escola bíblica dominical. Então vejamos aqui um tríplice testemunho do Espírito, que nós vemos a partir do versículo 6. Então nós vimos, dentro dessa rápida revisão que nós fizemos no capítulo 5, nós vimos ali João nos falando a respeito daquele que veio, a pessoa de Jesus Cristo. Ele conclui o versículo 5 sobre somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus e que tem esse poder então para vencer o mundo. Quem é este Jesus Cristo que ele está falando aí, que dá a cada um de nós o poder para vencer o mundo? Quem é ele? Então ele diz assim: este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante água, mas por água e sangue. E ele continua dizendo: e o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam esse testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Muito bem, vamos ver esses três versículos ao mesmo tempo. Primeira coisa é que nós precisamos entender que João está, ao relembrar que nós já falamos sobre isso, né, que João está combatendo aquele movimento filosófico, religioso surgido nos primeiros séculos do cristianismo, os gnósticos primitivos, que saíram da própria igreja e estavam pregando que Jesus teria nascido como qualquer ser humano e vivido assim, segundo eles, inclusive cometendo alguns pecados, até seu batismo, quando o Espírito de Deus, chamado Cristo, desceu sobre a pessoa de Jesus, mas que esse Espírito teria abandonado antes do martírio da cruz para que o homem Jesus morresse. E João não concorda, evidentemente, com esse ensinamento, porque ele é uma mistura de um pouco de verdade com algumas mentiras, que resultava num grande engano. Então João se esforça durante esta carta para deixar claro aos seus leitores que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então João vai trazer tudo isto para mostrar a humanidade, a divindade de Jesus e como as duas caminhavam juntas. Então ele fala aqui a respeito do nascimento da água e do sangue. Opa! Só um pouquinho aí, aqui, um pequeno acidente aqui, que a nossa câmera caiu do pedestal, mas já vai voltar para o lugar, tá? Enquanto isso eu tô... Estão me vendo aí, né? Só um minuto que ela já volta para o lugar dela.
Muito bem. Voltamos aí. Tá todo mundo aí, né? Então vamos voltar lá no texto, tá? Um pequeno acidentezinho aqui, a câmera soltou aqui do pedestal dela. São coisas que acontecem, né? Produções amadoras, acontece isso mesmo, né? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, conforme nós falamos, João está mostrando aqui essa questão aqui da humanidade e da divindade de Jesus, como estas coisas elas se completam, né? E aí nós então podemos entender a vinda de Jesus. Primeira coisa, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O seu ministério teve início no seu batismo, aqui a representação dessas três coisas que dão testemunho de Jesus, de quem é Jesus, a água, o sangue, o Espírito. Ele diz aqui que a água lembra aqui a questão do batismo de Jesus, o sangue vai nos levar então até a cruz, até a sua morte. Então Jesus teve início o seu ministério através do batismo nas águas e terminou o seu ministério com a sua morte vicária na cruz. Jesus Cristo é o Filho de Deus não somente no batismo, na morte e ressurreição. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que confirma o testemunho apostólico em nossos corações de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí então nós vamos entender o que João está dizendo aqui a respeito dos três que proclamam o testemunho de que Jesus Cristo veio e como ele veio. A água, o sangue e o Espírito. Nós lemos em Mateus capítulo 3, se você quiser acompanhar aí, Mateus capítulo 3, versículos 16 e versículo 17. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. Primeiro elemento aqui do testemunho de Jesus. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Segundo elemento que demonstra aqui o testemunho de quem é Jesus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E em seguida uma voz dos céus que confirmava, que testemunhava: Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. O versículo 9 em diante fala sobre esse testemunho que Deus nos dá sobre quem é Jesus Cristo. Então, nós vemos então aqui que Mateus nos mostra exatamente essa questão do testemunho, a questão de como foi que João traz para a gente então esse ensinamento. Mateus explica, dá essa explicação, e João vai nos dizer, olha, dessa forma que esses três elementos testemunham. Jesus foi batizado nas águas, no seu batismo o Espírito veio sobre ele, manifestou sobre ele, e há uma unidade, uma concordância ali entre ele e o Pai, quando o Pai então aprova e apresenta Jesus ao mundo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Então, isso leva-nos então a
a refletir a respeito dessa vida de Jesus e aquilo que ele pode fazer em nós. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto, nós voltamos no próprio Evangelho de João mesmo, os escritos de João, capítulo 1, versículos 33 e versículo 34, que ele diz assim: e eu não o conhecia. Vamos ler o 32 também. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre que vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, o próprio João traz essa confirmação, traz essa reafirmação no início do seu evangelho, e agora ele traz esses três elementos, juntando os três elementos para nos ensinar, para nos mostrar como é que eles então concordam entre si. No livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 12, Hebreus 9, versículo 12, diz assim, versículo 11 e 12: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas. Vamos lá de novo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Então vejam, o autor de Hebreus nos lembra que Jesus, como sumo sacerdote, entra num tabernáculo, não um tabernáculo criado por mãos humanas, não um templo, não um lugar, não algo criado pelas mãos dos homens, não há nada pertencente a essa criação. Ele entra então nesse lugar e ali ele vai se oferecer. Ele não vai oferecer a sangue de bodes e novilhos, como era costume da lei, a oferecer algo em favor dos pecados. Ele diz aqui, mas porém ele próprio é o sacrifício, mediante o seu próprio sangue. E pelo seu sangue ele entra de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Que ele diz o seguinte: olha, foi só uma vez que ele fez isso, e vale para todos, em todas as gerações. Porque a redenção eterna Jesus conquistou na cruz por mim, por você, quando ele se entrega ali por nós. Então, aí fica o nosso grande ensinamento a respeito desses três elementos que testemunham entre eles: água, espírito e sangue. Os três elementos mostram um Jesus que foi homem e Deus, e o Jesus que continua sendo Deus. Esse Jesus que João nos apresenta aqui é um Jesus em que João ele vai nos mostrar que existe uma unanimidade entre esses três elementos. O Espírito, a água e o sangue, há uma unanimidade entre eles. Eles têm objetivos distintos,
Vejam que o sangue de Jesus derramado na cruz, o texto de Hebreus diz, foi derramado de uma vez para sempre, fez a eterna aliança. A água do batismo é algo que se repete. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele próprio ensinou: ide fazer discípulos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses dois elementos, eles vão repetir na nossa vida. Então, o batismo é um ato da obediência e no batismo nós, então, estamos recebendo um dos elementos que fez parte desse testemunho de Jesus. O Espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, João diz que é o Espírito que nos confronta, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós nascemos de novo em Jesus através da ação do Espírito Santo, que nos mostra a nossa realidade espiritual e nos leva então agora para Jesus Cristo. E quando nós recebemos a Jesus pela fé, convencidos pelo Espírito Santo, somos batizados e recebemos a redenção eterna pelo sangue de Jesus, há uma obra completa da salvação realizada em nós. Então, é exatamente isto que João está dizendo aqui para cada um de nós. Há uma obra completa a ser realizada. Há uma obra completa em que os três elementos aqui, eles estão se completando. Há uma unidade neles. Assim como deve haver uma unidade no povo de Deus. O texto diz que nós aceitamos, versículo 9, o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem muito maior valor do que o testemunho dos homens, porquanto o testemunho de Deus é a palavra de Deus que ele próprio afiança, ele próprio testemunha acerca do seu Filho. Em João 5,32, João já havia falado sobre isso, eu quero voltar lá com você, para a gente dar uma relembrada em João 5,32, que diz exatamente assim: há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Então, Jesus já havia usado essa mesma expressão lá e João a transcreveu de uma forma tão fiel, mostrando a respeito desse testemunho que é dado por Deus a respeito de quem é Jesus, de como Jesus ele agiu em nosso lugar, em nosso favor e por nós. Versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Daquele que não deposita sua fé, ou deposita fé em Deus, o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Ou seja, deixar de acreditar de que Jesus é o Filho de Deus, deixar de crer na verdade revelada da palavra de Deus e tentar adicionar a esta verdade alguma outra coisa sua, é transformar Deus em mentiroso, porque aquilo que está revelado, para nós entendermos, o Senhor deixou escrito aqui. Na segunda parte, a partir do versículo 13, João vai tratar de um assunto a respeito do pecado, que não é para orar, outro que ele diz para não orar, pecado para a morte, que não vai ser assunto de hoje, infelizmente, vai ser na próxima terça-feira que a gente vai falar a respeito disso. Mas eu gostaria que você pensasse a respeito da questão de como você recebe a palavra de Deus em si, como você está vivendo a sua fé. Se você faz a Deus mentiroso, você está blasfemando contra Deus, porque Deus
em Deus só há a verdade, Ele é a verdade. Então, versículo 11, o testemunho é este, que Deus nos concedeu vida eterna e esta vida está em seu Filho. Que coisa maravilhosa isso aqui, meus queridos, porque João está falando aqui que quem é Jesus? Jesus veio, se manifestou entre nós, viveu entre nós. O testemunho veio através do sangue, na cruz do Calvário, através da água, no batismo, lá no Jordão, através do Espírito que entra, que manifesta em Jesus, e a voz de Deus de confirmação e de aprovação do Filho amado. E João diz que ele viu tudo isso acontecer, conforme nós citamos anteriormente. E agora nos versículos 11 e 12, que são parte da nossa conclusão desta manhã, ele então diz que resume então o testemunho que Deus dá. O testemunho que Deus traz aqui para nós. Primeira coisa, Deus nos concedeu a vida eterna. Então vejam que a expressão que João nos diz aqui não é Deus nos prometeu, não. Vida eterna não é promessa apenas, é bênção de Deus. E Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Mas para receber esta vida, diz a continuação do texto, nós precisamos receber o Filho de Deus. Por quê? A vida eterna, ele diz, está nele, no Filho. Então, sem receber Jesus na nossa vida, sem ter Jesus como verdade abundante em nós, não tem como você receber essa dádiva de Deus que é a vida eterna, esse grande presente de Deus. O texto diz o seguinte, olha, ele te deu o presente, mas você só recebe o presente se você receber a Jesus. Você só pode abrir esse presente que você recebeu se for através de Jesus. É Ele quem te dá, então, o segredo para abrir o presente que Ele te deu. As chaves desta embalagem, desse presente, está em Jesus. E é isso que Ele diz, Deus nos deu a vida eterna, Ele concedeu a vida eterna, Ele deu a dádiva, Ele deu o presente da vida eterna, mas quem pode nos presentear, quem pode confirmar é Jesus Cristo. Sem Ele não tem jeito, é só através dele. Minha igreja, minha religião, meu pastor, meu líder religioso, nada disso é capaz, nada. É somente em Jesus. Só Ele é aquele que é o Filho de Deus, aquele que viveu entre nós, aquele que viveu como homem sendo Deus e Deus sendo homem, viveu entre nós até o fim da sua vida, se entregou na cruz pelos nossos pecados. Somente Ele que sofreu todas as agruras da vida e da morte, pode garantir a nós então a vida eterna. Vamos ler alguns textos e confirmar esta verdade já final. João capítulo 3, João capítulo 1, versículo 4 primeiro, na sequência aqui. João capítulo 1, versículo 4. Então João testemunha sobre Jesus, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Depois ele vai nos dizer em João também, no capítulo 11, no versículo 25, um texto já bem conhecido, né, sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá.
Então, aí nós temos mais uma confirmação. Depois a gente volta um pouquinho em João 3,36. Em João 3,36. E nós lemos assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então vejam, Jesus é o meio pelo qual o Senhor quer nos conceder a vida. Nós falamos sobre isso um pouco também, quando nós vimos o capítulo 2, versículo 25 da primeira epístola de João. Nós falamos um pouco sobre isso naquele momento, né? Essa promessa que ele nos fez, a vida eterna, ele nos fez, promessa de Deus se cumpre. Depois nós vimos também, nós temos aqui no capítulo 5 também, que é assunto da outra semana, versículos 13 e versículo 20, né? Essas coisas vos escrevi a fim de terdes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Filho de Deus. No versículo 20, da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e este é a verdadeira vida eterna. Muito bem, então nós vimos aí estas verdades. Então, João conclui aqui o versículo 12, lembrando desses três elementos da tríplice testemunho do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele diz aqui no versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É uma coisa óbvia. Ele traz aqui algo bem óbvio, bem claro para nós, para não restar dúvidas, para não parar dúvida nenhuma, que a vida eterna eu só vou alcançá-la em Jesus. Minhas obras, meus cargos na igreja, minha função que eu desenvolvo na vida secular, o meu dinheiro, a minha capacidade, o meu compromisso em sustentar a obra do Senhor pelos dízimos e ofertas, a minha atitude de boas obras, de ajudar as pessoas, tantas outras coisas que nós fazemos, elas são complementares, mas não o caminho para alcançarmos a vida eterna. O que ele diz aqui, que somente quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem. Porque o versículo 11 nós falamos sobre isso. Essa vida está no seu Filho, está em Jesus. Meu querido, a minha pergunta nesta manhã para você, para nós terminarmos, partimos para a parte final da nossa meditação, né? Qual o lugar que Jesus tem na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você, meu querido? Qual o grau de relacionamento que você tem com Jesus? Esses dias nós estamos vivendo esse afastamento, ainda não temos reuniões presenciais. Esperamos que o Senhor nos mostre a hora certa, esse é um dos alvos de oração. Mas a nossa vida com Jesus independe de nós estarmos tendo a reunião presencial. Depende exatamente de você entregar a sua vida a Jesus, comprometer com Ele e ter uma vida de oração, uma vida de compromisso com Ele. É de ser fiel ao Senhor, fiel aos seus irmãos, cumpridores dos seus negócios, das suas obrigações. E aí o Senhor
nos garante que se nós temos Jesus em nosso coração, Jesus é a razão de ser da nossa vida, da nossa fé. Sem Ele não há realizações, e se Ele é a nossa razão, Ele tem que ter o lugar prioritário em nós, o que nós falamos semana passada. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não é o fazer para ter. Eu não faço as coisas para Deus para ter, para receber as coisas dele. Eu recebo as coisas de Deus porque eu vivo com Ele. Ele cuida de mim porque eu tenho um compromisso primeiro com Ele. E é isso, meu querido, que eu gostaria que você entendesse nesta manhã. Esta manhã de domingo, esta manhã de ensino bíblico. Você possa realmente ter esta dimensão clara na sua vida de quem é Jesus Cristo para você. Como você está vivendo com Jesus e para Jesus. Se Jesus não existisse, faria falta para você? Esse tempo agora a gente está refletindo sobre essa dificuldade de reunião presencial. Se a sua igreja deixar de existir, ela iria fazer falta para você? Se aqueles irmãos que você congrega com eles deixassem de existir, você iria lembrar deles? Eles fariam falta para você? Ontem eu vi um vídeo bem emocionante à noite de um pastor que chega em uma igreja na Itália. Alguém enviou para Dininha, não sei quem foi, me parece irmã Shirley, não tenho certeza. É o pastor que chega para o primeiro culto após a pandemia, e eles colocaram nos bancos da igreja fotos das pessoas que haviam morrido durante a pandemia. Não havia ninguém no templo, só fotos. As pessoas que estavam na coordenação estavam lá, mas nos bancos sentados apenas as fotos, as imagens. E aquele bem idoso pastor começa então a circular no meio daquelas imagens e chora, porque nesta vida não verá mais aquelas pessoas com as quais ele teve a oportunidade de conviver durante um tempo. Muitas pessoas. E é exatamente esse o quadro. Muitas pessoas talvez não voltem a congregar, não tenham a oportunidade de voltar a congregar mais. Alguns por opção mesmo. Alguns porque por negligência mesmo, quando voltar a congregar, elas vão acomodar com o fato de não ficar tanto tempo, né? Tá acostumado com isso e não querer congregar. Isso é muito triste. Muitos outros, em diversos lugares, estarão voltando a congregar sem a presença de algumas pessoas que partiram para a eternidade. Quantas pessoas, servos do Senhor, pastores, líderes de igrejas, já faleceram devido a esse problema desse vírus. E esses estão com o Senhor. E aqueles outros que estão partindo para a eternidade sem conhecer Jesus, sem ter essa certeza da vida eterna em Jesus, sem esperança de vida, esses devem fazer incomodar-nos muito mais ainda. E aí, meu querido, eu queria que você refletisse nesta manhã. Você está preparado se Jesus te chamar? Jesus realmente é Senhor da sua vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna, porque a vida eterna está em seu Filho. Você está vivendo para Jesus? As coisas que você faz no dia a dia, Jesus faria qualquer uma delas? As coisas que você fala,
Jesus falaria aquelas coisas que você fala? A Bíblia fala que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Jesus realmente é Senhor da nossa vida, se essa vida eterna que Ele nos concede é realidade em nossa vida, nós vamos querer mudar, nós vamos ter atitudes novas, nós vamos mudar. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida, faz isso agora. Jesus está chamando você para perto dele. A palavra de Deus está te chamando para você voltar para perto dele, para obedecer à palavra de Deus, como nós falamos na semana anterior, e relembramos essa semana, aquele que expressa o amor verdadeiro é aquele que pratica a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Viva Jesus hoje, meu querido. Honre a Jesus hoje através da sua vida. Testemunhe sobre Jesus para as pessoas que estão sem esperança de vida. Mas reafirme a cada dia quem é Jesus para você. Compartilhe a palavra de Deus com as outras pessoas. Daqui a pouco nós vamos publicar esse vídeo lá no YouTube. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entende que elas precisam conhecer quem é Jesus. E vamos, meus irmãos, fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, que as pessoas possam conhecer a vida eterna, que a vida eterna seja verdade na vida delas, não somente uma palavra, a pensar que a vida eterna é viver numa igreja. Não é. A vida eterna começa quando você nasce. Quando você é gerado, melhor dizendo, já começa a vida eterna para você. E aí, você vai definir com quem será a sua vida eterna durante a sua trajetória. Você vai nascer, os seus dias de vida, você irá definindo cada um deles. Você vai chegar ao momento da sua decisão, ao lado de Jesus, decidiu ao lado de Jesus, mas a sua vida eterna já começou antes. No momento que você fecha os olhos para esta vida terrena, a vida eterna continua, porque ela já começou. Não é a nova vida que você vai receber depois da morte, é a vida que você recebeu enquanto estava vivo. A vida eterna você recebe enquanto está em vida, não é depois da morte. Enquanto você está em vida, está vivendo, você está vivendo eternamente. Sabe por quê? Porque Salomão disse que quando Deus criou o homem, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Sabia disso? Quando Deus criou o homem, já colocou a eternidade no coração do homem. Todo ser humano nasce para ser eterno. Agora, qual lado da eternidade ele vai ficar? Ou ele vai estar? Ao lado de Jesus, com os remidos do Senhor, nos céus, a Nova Jerusalém? Ou ao lado daqueles que estão na segunda morte, junto com o diabo e seus anjos? Isso você vai definir a partir das suas escolhas, da sua vida aqui na terra, aqui no mundo, quando você define o sistema de valores aos quais você quer vincular a ele e a partir daquilo que você faz no dia a dia da sua vida. Quando você entrega a Jesus a sua vida, o texto diz que você tem então a vida eterna. A vida eterna está em Jesus, é a vida eterna com Jesus, em Jesus, por Jesus, e eternamente com Jesus está somente nele. Depois que você parte para a eternidade, não tem jeito mais. Há um grande abismo, diz Jesus, que separa um do outro, falando ali na parábola do rico e do Lázaro. Só que, enquanto aqui você pode escolher, então te desafio hoje a escolher Jesus, a viver Jesus, a honrar Jesus, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, onde você estiver, viva Jesus, Ele é a razão da nossa fé. Amém? Que Ele te dê graça e entendimento nesta manhã, que você cresça hoje no conhecimento de Jesus, no relacionamento com Jesus. Ame Jesus. Entregue a Ele a sua vida, confie nele de todo o seu coração.
Honre a Jesus continuamente, que Ele te abençoe e te guarde. Vamos falar com Ele, entregando a nossa vida nas mãos dEle agora. Senhor, em nome de Jesus, toma, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Pai, derramar a Tua graça e a Tua bênção sobre cada um de nós. Recebe, Deus, a nossa vida agora na presença do Senhor. Deus, aquelas coisas que nós temos feito, Deus, a nossa vida, que quantas vezes nós entristecemos ao Senhor, nós negamos até o Teu nome, Pai, com palavras e atitudes, nos perdoe por elas. Esses momentos, Deus, onde nós não estamos, Deus, glorificando o Teu nome, Pai, estamos acomodados com as situações que nos cercam. Ó Deus, ajuda-nos a entender esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã, que o testemunho que nós temos dado pelo próprio Deus, no texto que nós lemos, é que Ele nos concedeu a vida eterna está no Seu Filho. Pai, nos ajuda a receber esse presente e temos a chave para abrir esse presente que é Jesus em nosso coração e temos a garantia da vida eterna com o Senhor no céu. Então, Pai, em nome de Jesus, confirme tudo isto, Senhor, na vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, os nossos amigos, onde quer que estiverem, Deus, seja agora por essa transmissão, seja através do YouTube, onde eles ouvirem esta palavra, que o Senhor possa transformar a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esta família que está aflita, oprimida, angustiada, pessoas que estão enfermas, ó Deus, com um crescimento tão grande do número de contaminações pelo Covid, Pai, guarda os nossos irmãos, guarda os nossos entes queridos, Pai, de serem contaminados. Preserve, Deus, a vida daqueles que estão contaminados, Pai, para que eles sejam curados pelo poder do Senhor na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Aqueles outros que estão passando dificuldades em outras áreas, outras enfermidades, outros problemas nas suas vidas, leva cura e traz provisão do Senhor nesse dia para a vida dos seus filhos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver cada momento na presença do Senhor, honrando o Teu nome, Deus, glorificando ao Senhor. Nos dê a Tua graça, a Tua bênção e o Teu poder continuamente na nossa vida. E que o Espírito do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele testifique em nosso espírito quem nós somos. Somos filhos de Deus, que vivemos para Jesus e nos dê a bênção da vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos e nós entregamos agora a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós estamos já caminhando para o final do nosso ensino desta manhã, de domingo, manhã de escola bíblica, de ensinamento bíblico, e nós estamos partindo para a parte final. Irmã Silvânia, que entrou aqui também com a gente, Deus abençoe, irmã Silvânia, sua vida, vida do Breno, dos seus filhos, irmã Cláudia Oliveiras, glória a Deus, minha irmã, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, bom dia, lá em Valadares, Maria Rocha, Deus abençoe sua vida. Nádia Vitor Hermeto, está com a gente também aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. E aqui nós vamos lembrar apenas, hoje 19 horas, querendo Deus, estaremos tendo uma nova transmissão, orando, para que a internet não nos dê problema, né? À noite aqui, onde a gente está hoje, a internet ela oscila um pouco, mas pela graça de Deus vai dar tudo certo. Estaremos juntos 19 horas para esse novo encontro, hoje à noite. Esse vídeo daqui a pouco estará publicado no canal PR. Paulo César de Carvalho e lá você pode assisti-lo novamente e você pode também compartilhar com as outras pessoas. Divulgue aquele canal. Divulgue aquele canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? E também lembrando aos irmãos membros da igreja
que nós estamos ainda naquela fase de indefinições a respeito do nosso retorno presencial. A gente tinha uma expectativa algumas semanas atrás, as coisas tiveram que mudar e nós tivemos que readaptar esta mudança. Então a gente está aguardando esse momento mais seguro para os nossos irmãos também, porque muitas igrejas estão reunindo, mas alguns já tiveram alguns problemas com isso, de pessoas terem que estiveram reunidas e hoje estão afastadas por causa de contaminação de vírus, de coronavírus. Alguns pastores que contraíram nos últimos dias também através dessas convivências aí, alguns colegas nossos internados. Então é o momento da gente refletir um pouco mais a respeito disso. Não sabemos ao certo como vai ser, se domingo que vem a gente tem condições de ter uma reunião presencial, se não tem. Não sabemos a data certa, se vai ser na outra semana, ainda não. Vamos resolver isso. Um dia de cada vez, vivendo a cada momento na fé, na presença do Senhor, um dia de cada vez, e no dia do Senhor, no dia certo, o Senhor vai dizer, é agora, a gente vai. É essa a vontade nossa, descansar no Senhor, é isso que nós estamos fazendo. E lembrando aos irmãos, membros da igreja também, que nós temos os nossos compromissos financeiros e alguns estão sendo honrados, mas precisamos da participação de todos para honrarmos a todos os compromissos. Então, você pode usar a conta bancária da igreja para os seus depósitos no Banco Santander, ou então você pode encaminhar diretamente ali na igreja, alguém estará ali para recebê-lo. Se não tiver, você entra em contato comigo, que a gente providencia uma forma, um horário para você entregar, ou providenciamos alguém que possa ir até você em nome da igreja, e você vai ser comunicado por mim mesmo quem é essa pessoa, para que você possa repassar somente para ela, e ela vai encaminhar para a igreja, tá bom? Então que Deus te abençoe, te guarde, sustente a sua vida, te renove, te fortaleça, sustente você em cada passo da sua vida. Que esse dia, o domingo que nós chamamos de o dia do Senhor, seja marcante na sua vida. Você viva todo momento na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento. Conforme disse no início, dúvidas a respeito do texto, por favor, mande mensagens e nós esclareceremos em outras transmissões. Deus te abençoe, te sustente em nome de Jesus. Amém.